Fala pessoal, Daniel aqui para mais um vídeo de análise do sexto episódio da série Shogun. Esse será um vídeo de um modelo um pouco mais diferente, onde eu vou estar conversando, deixar algo mais fluido aqui nesse conteúdo, mas se você preferir aquele tipo de vídeo mais cortado, mais direto assim, comente aí embaixo que eu quero saber a sua opinião em relação às análises dos próximos episódios. Se eu vou seguir esse modelo ou se eu vou comentar da forma passada, que vem trazendo aqui, mas não é nada tão diferente, tão radical. É difícil falar qual que é o melhor episódio de Shogun até agora. Eu acho que esse aqui, ele tem mais maestria na questão narrativa. Você percebe que Shogun não precisa de utilizar e abusar, da nudez. Até temos algumas cenas nos episódios passados e também da grande violência, de ter aquele absurdo de chocar. A única que eu me lembro até agora é no episódio 1, onde tem aquele corte da cabeça lá em que o homem faz, e também quando o Nobunaga mata o Jozen. Mas, tirando isso, Shogun não precisa ficar usando dessas artimanhas para prender sua atenção, que inclusive foi muito bem feito nesse episódio, com a questão narrativa de revelar pouco a pouco a história principalmente da Oshiba e um pouco da história da Mariko e interligar esses personagens e suas ambições e objetivos dentro dessa narrativa, dentro dessa história. Eu geralmente não gosto desses comparativos em relação a Game of Thrones, do tipo, essa série é o novo Game of Thrones ou algo nesse sentido, porque creio que cada produção tem sua história, o seu contexto, e apesar de ser uma série de época e trabalhar com política, não significa que o objetivo dela é ser uma nova Game of Thrones ou alcançar isso. Claro que Game of Thrones é um parâmetro muito alto, até ali a sexta temporada mais ou menos. E depois da sexta temporada, eu não me lembro de ter visto uma produção de época em que me entregasse tanto como Shogun está entregando. Então esse título de comparar essa série como se fosse uma Game of Thrones japonesa, eu acho que não é absurdo. Eu estou disposto a aceitar isso, porque a narrativa de Shogun é tão excelente, é feita com tanta maestria quanto aquelas temporadas iniciais ali de Game of Thrones. O episódio começa mostrando o passado, principalmente explanando um pouco da história da Mariko e do seu pai, por que ele chegou à decisão de se tornar como se fosse um traidor. Então temos momentos de tirania, e enquanto toda aquela guerra já estava acontecendo, apesar de parecer que a guerra civil no Japão começou agora, está naquele momento ali com Toranaga, com Ishido, não. No passado já haviam muitas tensões, principalmente por conta desse modelo de ter os daimyo, não ter uma liderança concentrada em um só, algo que unifique o país em si. Então essa divisão já causava alguns conflitos, colocando também o Taiko passado, porque apesar de ter essas divisões dos feudos ali, havia o Taiko que na teoria teria esse controle maior, mas também leva aquela questão de ter um poder concentrado em uma pessoa e essa pessoa ser um tirano, que é o que mostra o Taiko assassinando aqueles monges, o pai da Mariko ali meio achando tudo absurdo. Em contraste a isso, a Mariko, a Oshiba, que na época chamava de Huri, estavam crescendo como se aquela perspectiva de criança, do tipo assim, tem a treta rolando, as crianças não estão a par disso, mas agora com elas sendo adultas, que elas percebem o quanto aquele passado afetou a vida delas no presente, no agora, o passado de criança e todas as movimentações que aconteciam, que elas não percebiam claramente pela idade e ingenuidade. E tem a cena da Mariko quando ela recebe a notícia que vai se casar com Buntaro, recebendo essa informação com um certo desprezo, porque a família do Buntaro, a família toda, não tem certo prestígio dentro da corte. E é falado que historicamente meio que aconteceu nesse sentido. A figura no qual o Buntaro foi inspirado recebeu a informação que iria se casar com a figura na qual a Mariko é inspirada, e ele meio que já chegou pensando assim, eu vou me casar com uma mulher que é filha de um general que está acima da hierarquia da minha família. Por isso que tem essa ideia da Mariko do tipo, olha, eu vou casar com alguém de baixo nível, eu sou preparado, eu estou sendo preparada ali, eu tenho todas as minhas qualidades e eu recebo como uma recompensa alguém que não está à minha altura. E sobre isso eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Vai chegar a cena em que eu vou dar uma explicação e um contexto geral dessa ideia e o que eu penso sobre isso. Mas só para não deixar faltando nesse assunto que eu estou lembrando agora, tem a questão da relação da Mariko com a Oshiba, que agora vão estar em lados opostos no presente. Vamos ver qual que é a reação disso e qual que é o plano geral, porque
creio que tem muitas coisas a serem desvendadas ainda, e a ideia de que Mariko, desde o início, serviu a um propósito na qual ela não entendia, no qual o pai dela fala, olha, isso é para um propósito maior, coisa que só é explicado lá no final do episódio com o Toranaga. E falando em Toranaga, temos ele presenteando mais uma vez o Blackthorn com o posto de almirante, sendo o general que vai comandar ali as tropas dos canhões e dando esse regimento para ele. E é engraçado, né, porque é basicamente assim, o Blackthorn chega e fala, eu quero ir embora, não quero ficar mais no Japão. Aí o Toranaga chega e fala assim, não, toma tal coisa, vai virar ali Hatamoto. Ah, eu quero ir embora, não quero ficar no Japão. Beleza, toma aí, fuge como uma cortesã, uma casa bacana aí pra você. Ah, eu não quero ir embora, toma mulheres. Ah, eu não quero ir embora, agora vai ganhar um regimento completo, você salvou minha vida. Claro que tem aquele senso de gratidão, né, que realmente o Blackthorn merece ser recompensado. E eu estava lendo em alguns fóruns, né, que comentam sobre esse episódio, trocando ideias aí sobre Shogun, e teve um comentário bem engraçado, no sentido de tipo assim, pô, daqui a pouco o Blackthorn vai virar o comandante do Japão sem nem mesmo querer, porque toda hora que ele fala que não quer alguma coisa, ele sempre cai pra cima, né, que tem aquele ditado de cair pra cima. Na hora que parece que vai dar errado pra ele, ele ganha mais e mais e mais, e tem esse posto interessante. É algo que vai criando aquele racha com algumas pessoas próximas do Toranaga, do tipo, olha, o Bárbaro é toda vez recompensado. Só que ao mesmo tempo, eu acho que incita muita questão de lealdade, de querer fazer mais, de querer contribuir com o Toranaga e de ser, vamos dizer assim, ceder muito para ele. Porque significa que, tipo, olha, se você é leal ao Toranaga, se você contribui e preza pela vida dele, então você vai ser recompensado. Você vai ganhar aí um regimento, por exemplo. E tem essa questão de pretensão ali do Blackthorn, porque o Toranaga já entendeu que o Blackthorn é a chave em direção à vitória. E em uma cena bem rápida tem o Yabushiji. Cara, o Yabushiji é sem dúvidas um dos personagens, se não o mais engraçado aí de Shogun. Ele é feito para quebrar um pouco o clima dos episódios, mas sem criar algo tedioso, porque muitas séries optam por colocar um outro arco ou algum personagem aí pra meio que dar um desafogo no episódio e acaba criando uma história muito chata. E já o Yabushiji não, ele aparece ali por 2 minutinhos e já traz uma história bem engraçada. E tem ele conversando com o homem, essa questão aí de ser preterido em relação ao Blackthorn, né, ao Bárbaro, como eu comentei aqui, essa ideia de que tipo, o Blackthorn ganha tudo e a gente não tá ganhando nada, mas bate naquela questão da lealdade que eu acabei de falar alguns minutos atrás. Porém, o Yabushiji já entendeu que ele perdeu seu exército por completo. Ele não tem nenhum domínio sobre esse exército e já viu que, beleza, vou ter que correr do lado do Toranaga. Tanto que ele fala com o homem, pô, enquanto você tá preocupando aí com o Bárbaro, a gente vai ter que lutar uma guerra no qual a gente tá perdendo por conta do terremoto, que arrastou ali parte do exército do Toranaga, né, parte do exército que também era do Yabushiji. Então o Toranaga ele já ganhou o domínio desse exército, o que mostra a astúcia desse personagem, né? Eu falei que, acho que foi na análise do episódio 4, por aí, em que o Toranaga ele é muito dominante sem nem mesmo usar a força. Então ele vai movendo essas peças ao seu favor e vai assumindo essas posses, vai dominando as outras pessoas. E o Yabushiji também está pagando um preço, né? Porque ele fica fazendo um jogo duplo de Toranaga e Shido. E agora esse jogo duplo acabou, porque a arma que ele tinha de diferença para entregar assim para o Ishido e jurar uma certa lealdade e mostrar que vale a pena ter ele como aliado, né? Recrutá-lo mesmo que seja óbvio que ele tem pretensões de traidor assim, seria esse regimento com os canhões, com as armas. Só que nem isso ele tem mais. Agora foi arrastado para a guerra e vamos ver qual vai ser o contexto final, se o Yabushiji vai ser recompensado em algum momento ou não. E esse personagem eu sempre fico em dúvida com ele, porque como eu comentei, ao mesmo tempo que ele é todo engraçadão, devemos lembrar que no episódio inicial ele acaba despelando um cara vivo. Então tem algo aí por trás. E a cena ela fecha de um modo muito engraçado, com ele falando, tenho que fazer outro testamento. Então é tanta coisa assim que vai mudando para ele tem que ficar mudando o testamento. Talvez seja porque ele colocou o homem como sendo detentor das suas posses, só que agora os dois já vão ter que ir pra guerra, então a chance de morrer é alta. É uma resenha sem fim esse cara.
Agora a cena que vai fazer eu voltar no contexto lá da Mariko, do casamento lá com o Buntaro, porque o Buntaro chega lá no Toranaga e começa a reclamar, né? Primeiro ele pede desculpa por tudo que aconteceu, por ter batido na Mariko, mas fala, pô, essa mulher sempre foi um gelo comigo, então é difícil ver ela sendo feliz com outro homem. E a parte interessante é que o Toranaga ele não se deixa abalar e não absorve assuntos que não são do seu interesse próprio, que não são sobre ele ou sobre como vencer a batalha. Ele pouco se importa com o que está ao seu redor de assuntos úteis, né, dos seus vassalos. Porque o Buntaro chega, pô, a Mariko isso, a Mariko aquilo. Ele, pô, então se separa, resolve isso se separando, é só divorciar dela. Ele, não, mas isso, aquilo e tal. E mostra essa natureza bem tóxica do Buntaro, né? Ele é o digno exemplo de uma ex ou de um ex tóxico que é aquilo. Eu prefiro você aqui infeliz comigo e eu sendo infeliz também do que perder você para outra pessoa e eu te ver feliz com outra pessoa. Mas o mais interessante que eu quero frisar é que desde o princípio ficou muito claro o desprezo da Mariko pelo Buntaro, principalmente por conta das suas posições, algo que eu já falei aqui. Então já mostra que esse casamento ele já começou quebrado, e muito por conta da Mariko, que se sentiu aí sendo rebaixada por casar com alguém de menos posição. Então, algo que já começa quebrado. Depois, a Mariko tem seu pai tido como traidor. Isso faz o Buntaro entender algo no sentido. Ela me desprezava por ser uma pessoa de classe mais baixa assim, na hierarquia. E agora o pai dela é um traidor. Ela é um nada, né? Que despencou ali na hierarquia. Minha família cresceu, então eu tenho esse desprezo por ela porque ela me desprezou no princípio. E além disso, ele chega e comenta, pô, eu salvei a vida dela, eu mantive ela viva e de forma alguma eu tive pelo menos um obrigado por conta disso. Eu sei que o Buntaro é escroto pra caramba e eu não tô passando pano para as ações dele porque ele é desprezível, só que em um certo ponto eu meio que entendi a raiva dele, nesse sentido de que eu sempre fui tratado como um lixo, sempre houve um gelo entre nós e eu só nutri isso mais ainda. Eu deixei isso mais forte e é uma fúria muito grande. Mas tem aquela questão também de ser tóxico, de ser desprezível, porque ele já viu ali que se ele largar ela já tem uma opção melhor, que é o Blackthorn, que faz ela ficar feliz, que é um cara mais consegue ter uma proximidade, um tato melhor com as mulheres e que ele vai continuar na merda e ela vai ter uma volta por cima. Porém, eu cheguei à conclusão que ele só está colhendo o que plantou, ele colheu está colhendo o desrespeito que ele tem, o desprezo, e ele poderia muito bem se divorciar, se separar, e isso já teria sido resolvido. Mas enfim, é a escolha dele, esse desprezo do Buntaro. O Buntaro em si é um personagem que eu tenho muita dúvida. Sinto o cheiro de um traidor ali, porque ele sempre está querendo sair das suas funções, se afastar, sair ali do regimento, e então eu creio que pode ter uma carta na manga aí em relação a ele. E depois chega o Blackthorn e a Mariko, que parecem um casal de longa data, rabugento, brigando entre si. E o mais legal disso são as traduções da Mariko, porque em muitos momentos ela tenta deixar a fala do Blackthorn mais polida, para que não saia as atrocidades que ele fala por ser um boca suja. Porém, agora que eles estão mais brigados, o sentimento está crescente entre eles, há até mesmo algumas modificações, umas mudanças no sentido, e você vê ali a fala sendo dita em inglês e a fala sendo traduzida para o japonês, cria momentos engraçados, mas momentos tensos. Você vê que é comunicado o sentimento que existe ali, principalmente em relação da Mariko com o Blackthorn, quando ela pega uma fala que o Blackthorn diz de um jeito e ela modifica. Não precisa ter um contato assim físico para mostrar esse sentimento. São apenas as palavras. E isso que é bem legal, essa forma de trabalho assim, dela como tradutora, as traduções, esse jogo que a série faz. E aí entra aquela mesma pegada que eu já comentei aqui, né? O Blackthorn, pô, não quero ficar no Japão, quero o meu navio de volta. É o Toranaga, beleza. Leva ele pro bordel e seleciona ali a melhor cortesã ali e vai junto também. Vai junto e vendo o que dá. E ficou claro que o Toranaga percebeu que existe um clima, uma relação ali entre os dois. E existem duas possibilidades de interpretação que eu tive. Se rola dos dois irem para o bordel e ter o lance entre eles lá, ele percebe que realmente isso está acontecendo de fato e também o utiliza como uma ferramenta de manter a Mariko ligada ao Blackthorn e de prender o Blackthorn no Japão. E se nada acontece entre os dois, ele percebe que a Mariko está sendo profissional
e firmemente ligada ao seu propósito, além do objetivo de mostrar que, por mais que eles estejam juntos ali, próximo um ao outro, no ambiente mais tenso possível, né, que é num bordel, que geralmente é utilizado para um propósito, os dois não podem se ter. Essa é como se fosse uma mensagem que ele está passando ali. E em Osaka as coisas começam a ficar quentes e fica, claro, um prelúdio de guerra, principalmente com a chegada de Yoshiba, que tem uma atriz sensacional no papel. Ela consegue conversar muito apenas com o olhar, passa esse sentimento, um olhar muito forte e que sempre traz alguma mensagem. E essa manipulação, né? Não vou falar que é essa manipulação, mas esse gás que ela deu ao Ishido fez com que os regentes fossem levados de forma discreta, né, como prisioneiros. Estão presos ali no castelo com a argumentação, o pressuposto de que está acontecendo um complô para derrubar ou acabar com o herdeiro. E também introduz a história da Yoshiba, mostrando por que ela tem toda essa fúria e esse rancor por dentro dela e o quão importante ela é dentro dessa saga, se concretizando como um dos grandes antagonistas, uma das grandes antagonistas dessa história. Porque primeiramente ela perde seu pai sendo assassinado, depois é levada como uma cortesã do Taiko e passa por poucas e boas. Uma mudança drástica que aconteceu na vida dela, porque ela sai de uma família de grande status até se tornar uma cortesã. E tudo isso vira uma questão política, desde todo aquele teatro que conta parte da sua história até levar ali ao senhor Ito, que é relacionado para ser mais um novo regente nesse contexto. Porque ele está muito mais preocupado com a arte do que com a política em si. Ou seja, vai ser muito mais fácil de ser manipulado. E tem uma cena que eu fiquei bem tenso, porque a Yoshiba fala que o ator ele é muito mais alto que o Taiko. E o Ito chega e fala assim, não, às vezes dá vontade de cortar o meu joelho para que eu ficasse do mesmo tamanho. Então isso foi deixado meio de lado. Eu pensei assim, pô, agora só falta essa mulher mandar partir esse cara no meio e arrancar ele ali, cortar ele pela metade, porque ele fez um teatro que conta essa história trágica dela. Mas isso daí não foi colocado de forma qualquer, tá? Acho que no futuro, se esse Ito pisar na bola, a gente vai ter essa cena aterrorizante. Eu não sei porque que eu tô falando rindo, cara. Isso é horrível e eu tô rindo aqui pra câmera. E o plano de Toranaga foi revelado, chamado Céu Carmesim, um plano que consiste em um ataque feroz ali a Osaka, para que ele se torne o único regente vulgo Shogun. Algo que causa divisão entre eles, principalmente por causa da natureza do plano, mas o mais interessante foi a introdução de algumas conversas e ideias, principalmente quando é citado o meio-irmão do Toranaga, que deve aparecer no próximo episódio e gerar algumas mudanças nessa ideia, no objetivo deles. E vale lembrar que esse plano do Toranaga foi planejado há muitos anos, como comentado. Porém, muitas coisas devem ter mudado, principalmente em relação ao Blackthorn. Dificilmente o Toranaga iria prever que ele teria canhões e armas e um marinheiro experiente para fazer um ataque naval ali em Osaka. E a imagem do céu carmesim em si, quando você pesquisa no Google, é um céu meio que avermelhado. Então pode ser significado a várias bombas, ao derramamento de sangue que vai ocorrer nessa empreitada. Depois uma cena sensacional nesse episódio, que é a conversa da Mariko, Fuji e a dona da casa de chá. É muito interessante como o Shogun consegue colocar as alfinetadas, as críticas, a ironia em si de uma forma bem sutil. É tudo colocado ali, bem detalhada, com movimentos lentos, mas precisos. No começo mesmo, quando é dado o preço, a Mariko fala, eu não quero comprar todas as casas de chá do Japão, eu quero só uma cortesã. A mulher fala assim, não, mas a minha casa de chá é a melhor. Até chegar naquela alfinetada crucial, quando a Mariko fala que não é o Toranaga que vai querer os serviços da Kiko, e sim o Blackthorn. E a mulher fala, pô, Mariko, você vai também com o Blackthorn? Eu fiquei sabendo que vocês são inseparáveis. E já corta pra Fuji ali, pegando a tacinha, bebendo devagar o sake, ou seja, o chá ali que ela está bebendo, e a atriz só movimenta o olho. A atriz da Fuji é sensacional, eu já falei na análise passada, a forma que ela transmite as emoções simplesmente pelo olhar, pela reação assim da face. E essa jogada assim da Fuji foi tipo assim, pô, agora deu ruim pra você aí, hein, Mariko? E a cena da casa de chá resume muito bem essa questão de sutileza que eu comentei agora. Porque tem aquela tensão sexual no ar entre a Mariko, entre o Blackthorn. A Kiko já entendeu qual é a dos dois e mesmo assim
tudo é resolvido no diálogo, de uma forma de detalhes, quando a Kiko chega ali e serve um saquê bem servido e mostra as tradições, porque a cortesã não é simplesmente uma prostituta qualquer que só chega ali, deita na cama e faz ali a situação do que eles têm que fazer, ou papapá, pum pum. Não, tem todo um treinamento, né, de seguir um ritual, e depois ela explica que não é só a questão carnal que é resolvida, não é só a questão física, mas também tem uma questão mental, de problemas que os clientes chegam, de frustrações, ambições, em que quando chega na casa de chá e se junta a ela, isso é deixado de lado. Há uma mudança ali de ambiente, de perspectiva. E é interessantíssimo como que Shogun não precisa apelar para a nudez, para algo explícito ali. Existe uma sensualidade, existe uma tensão apenas na conversa. Quando o Blackthorn fala uma coisa para Mariko e ela traduz diferente, quando o Blackthorn chega e fala assim, pô, a Kiko é uma mulher agradável, bonita, aí depois fala sobre a questão do país, né, que ela se veste muito bem, mas é diferente, aí chega Mariko e faz uma tradução completamente diferente, falando que ele prefere as mulheres do país dele. Então todo esse relacionamento dos dois ali entre si também, a forma que a série trabalha sem precisar que ambos se toquem, cria no público não só uma ansiedade, mas a expectativa de não saber qual que é o próximo passo. Eu não sei se é essa a definição mais correta, porque ali no episódios mais iniciais, a gente tem claramente a Mariko e o John, quando ele chega na casa lá, aquela cena é a Mariko com o John. Então, esse sentimento de saber que os dois foram pra cama, né, estiveram juntos ali, mas agora isso não é mais possível, até mesmo dentro de um bordel que dizem que ninguém está olhando, mas agora é preciso manter toda uma polidez, é sensacional, cara. É uma tensão assim criada, você não sabe se a Mariko vai se juntar ali com a Kiko e vai virar algo a três, mas por fim a Mariko decide sair fora e deixar a Kiko com o John. E a Kiko foi sensacional nesse processo também, porque ela consegue compreender tudo. É como eu falei, a questão da prostituta, ela não é uma qualquer. Ela está preparada ali para entender todos aqueles sentimentos. Então a cena, existe algo que é criado em que o John fica de um lado, a Mariko no meio e a Kiko do outro lado. E a Kiko começa a falar as coisas para Mariko e ela começa a traduzir para o John. E chega um momento em que a Mariko troca o ela falou para eu quero você de tal jeito, tal. Então, são esses detalhes, assim, que Shogun me conquista. E ainda tem momentos hilários, né? Como a Kiko chegando e falando assim, pô, fala pra ele que volte sempre, o negócio foi bom. E a Mariko vai lá e traduz também totalmente diferente. Esse lance da tradução torna a repetir. Pode ser chato que eu tô repetindo isso, mas, cara, é sensacional. E depois tem um contexto de propósito da Mariko na parte final, onde ela solta uma frase bem interessante. Um homem pode ir à guerra por muitas razões, como conquista, poder. Uma mulher está sempre em guerra. Ela fala que a mulher está sempre em guerra no sentido de que a mulher precisa sempre estar lutando para ter algo. Já o homem, quando vai à guerra, ele vai para expandir o que já tem, né? Como ter mais poder, para conquistar mais um território ali. E a mulher tem que estar sempre em guerra, travando suas batalhas, porque naquela sociedade tinha muitas limitações, né? Coisas que a mulher não podia. Então essa luta é sempre constante naquele contexto ali, naquela parte. E a chave de virada para Mariko, que vai ser legal de ver nos próximos episódios, é quando Toranaga fala para ela como se fosse um pai, né, uma figura paterna, dizendo que o pai dela esperava e planejava algo muito melhor para ela. E a Mariko, não entendendo isso desde o princípio, já reclamando, pô, mas ele deveria ter me casado melhor, né? Casou ali com um Taro de uma classe mais baixa, que não tinha grandes pretensões e ambições, mas o Toranaga explica, não, ele faz isso para te proteger, porque ele já tinha um plano todo estruturado, então sabendo que podia dar errado, ele faz isso para que você saia do foco e não apresente ser uma ameaça e que depois você siga esse objetivo. Então, o Toranaga entrega para Mariko um propósito maior, um objetivo maior do que isso. Porque a Mariko tinha como propósito, até aquele momento, morrer, pois ela acreditava que deveria se juntar à sua família desonrada. Só que agora ela tem uma nova visão. Ela tem algo a cumprir, tem algo a finalizar que seu pai deixou
pensando nela. Vamos ver qual vai ser a reação da Mariko nos próximos capítulos. E o desfecho do episódio, mais uma vez, tem a atenção da Oshiba, que explica o porquê ela sente esse ódio todo pelo Toranaga. E esse é um dos pontos altos da narrativa dessa história, porque a vida da Oshiba, ela não foi simplesmente explicada ali no começo, onde ela era uma criança, se tornou um adolescente, perdeu um pai, depois virou uma cortesã, não. Tudo foi picado ao longo do episódio, até que essas informações foram colocadas na nossa cabeça de pouco a pouco para entender no final a principal causa do porquê a Oshiba agora está lutando contra o Toranaga, o que aconteceu, o porquê dela ter chegado aonde ela está e com o pensamento que ela tem. E ela explica que é porque o Toranaga é um tipo de pessoa que sussurra e que faz as coisas serem manipuladas ao seu favor e que levou à morte do pai dela. E com a morte do pai dela, ela teve que passar por todas essas situações. Mas a parte mais surpreendente é quando ela fala que ela foi a única que conseguiu gerar um filho ao Taiko. Muitas mulheres passaram e não conseguiram fazer isso. Ela disse que tomou o destino ali, arrancou os olhos do destino e fez com que ela mesma enxergasse o seu futuro, o caminho que ela iria seguir. Tem uma questão bem suspeita nisso, né? Se ela foi a única mulher que conseguiu de várias, o que dá a entender que o Taiko poderia ser estéril. Então, chegando à conclusão de que talvez, ou muito provavelmente, esse filho não era dele, algo que implica a novas histórias. Será que o Ishido vai ter essa visão também? Qual que vai ser as próximas surpresas em relação ao Oshiba, que é como se fosse a Cersei Lannister de Shogun? E a cena final mostra o Sugiyama, um dos regentes, sendo mortos, assassinados pelo Ishido, mostrando uma postura mais tirânica do Ishido, que estava mais numa pegada política até agora, mas com a chegada da Oshiba isso mudou muito, e o Toranaga declarando o céu carmesim e indo para a guerra. Então, o 7º episódio, espero que armas sejam pegadas, katanas ou katanás, e que comece a destruição. Acabou a era de diálogo em Shogun, o pau vai quebrar. Então foi essa análise e comentários sobre esse episódio. Comenta aí embaixo o que você achou. O que você espera do 7º episódio de Shogun? Eu acho que agora realmente é guerra. Agora a guerra vai começar de fato e veremos isso em tela, não só diálogos e conspirações políticas. Se você gostou desse vídeo, já sabe, é like na certa, é botão de se inscrever e notificações, e tem meu Instagram aqui embaixo para quem quiser me seguir e acompanhar as postagens que eu faço por lá. Obrigado por sua visualização. Aqui no canal tem análise de todos os outros episódios passados e também dos episódios futuros, que claro, em breve começarei a falar quando lançar cada um deles. Então, calma lá, docinho de coco. É isso, obrigado, tamo junto e fui!